Vamos lá para a nossa continuação do nosso catecismo. Capítulo 6, do 5º artigo do Credo. O que nos ensina o 5º artigo do Credo? Desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos? O 5º artigo do Credo ensina-nos que a alma de Jesus Cristo, assim que se separou do corpo, foi ao limbo, e que ao terceiro dia se uniu de novo ao corpo, para nunca mais dele se separar. O que se entende por inferno? Por inferno entende-se aqui o limbo, isto é, aquele lugar onde estavam as almas dos justos, esperando a redenção de Jesus Cristo. Por que as almas dos justos não foram introduzidas no paraíso antes da morte de Jesus? As almas dos justos não foram introduzidas no paraíso antes da morte de Jesus Cristo, porque pelo pecado de Adão o paraíso estava fechado, e convinha que Jesus Cristo, cuja morte o reabriu, fosse o primeiro a entrar nele. Por que Jesus Cristo quis esperar até o terceiro dia para ressuscitar? Jesus Cristo quis esperar até o terceiro dia para ressuscitar, a fim de mostrar de modo insofismável que verdadeiramente tinha morrido. Porque se de repente volta no dia seguinte, tá vendo, ele não morreu, ele está só dormindo, porque tem um pessoal que fala isso. Tem um pessoal que ele sendo ressuscitado no terceiro dia, tendo ressuscitado no terceiro dia, já fala esse tipo de abobrinha. Diz que na verdade ele tinha tido lá aquela doença que a pessoa parece que morreu. Sabe, gente, é assim, vamos fazer assim com a pessoa que fala isso, né? Fala assim, você topa a gente testar se você tem essa doença também? Vamos fazer a mesma coisa que fizeram para Jesus? E aí depois, se você ressuscitar no terceiro dia, a gente acredita que você dava certo? Tenha dó, é muita abobrinha, mas é muita besteira. Eles poluem a cabeça das pessoas, os católicos, com besteira. Desde ET até doença, até sei lá mais o que, eles falam tanta abobrinha que não tem como, gente do céu, não tem como, realmente não tem qualquer possibilidade. É só ler o livro da Ana Catarina Emériti, Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro, para ver na parte da paixão como não tem nada a ver, realmente o Senhor morre ali, não tem jeito. Então é um pessoal que assim, inventa qualquer negócio para tentar abalar a fé. Nem eles acreditam no que eles estão falando, mas vamos falar para confundir, é assim, né? Desse jeito. Foi a ressurreição de Jesus semelhante à dos outros homens ressuscitados? A ressurreição de Jesus não foi semelhante à de outros homens ressuscitados, porque Jesus ressuscitou por virtude própria e os outros foram ressuscitados por virtude de Deus, né? Sem contar que pega, por exemplo, Lázaro, uma ressurreição diferente, né? Ele ressuscitou tal, mas depois ele morreu. E Jesus ressuscitou uma vez por todas. Então, no corpo glorioso do Senhor é para sempre. É o mesmo corpo que nós teremos também quando for a nossa hora. Quando formos chamados diante do Senhor para prestar contas, também teremos então um corpo ressuscitado. Aquele que não sente mais frio, fome, calor, né? Não sente mais, enfim, nada, não tem doença, nada, simplesmente um corpo ressuscitado, que assim, a gente estando nesse corpo que nós estamos, a gente, para falar a verdade, pode abstrair muito, mas não chega nem na metade do entendimento que deveria, né? Porque não tem como, gente, é assim, quer saber como é que é um corpo ressuscitado? Quando você ressuscitar, você vai saber, mais ou menos isso. Então tem um limite também a curiosidade humana, porque a partir de um certo ponto não nos é dado saber, não tem como saber certas coisas, porque é próprio justamente da alma ressuscitada, ou melhor, é próprio do corpo ressuscitado. Então, como é que a gente vai saber como é que é isso se nós estamos num corpo mortal? Capítulo 7, do 6º artigo do Credo. Que nos ensina o 6º artigo do Credo? Subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? O 6º artigo do Credo nos ensina que Jesus, 40 dias depois da sua ressurreição e na presença dos seus discípulos, subiu por si mesmo ao céu e que, sendo enquanto Deus igual ao Pai eterno na glória, foi elevado enquanto homem acima de todos os anjos e de todos os santos e constituído Senhor de todas as coisas. Porque Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, esteve 40 dias na terra antes de subir ao céu? Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, esteve 40 dias na terra antes de subir ao céu, para provar com várias aparições que tinha ressuscitado verdadeiramente e para instruir melhor os apóstolos e confirmá-los nas verdades da fé. Por que Jesus Cristo subiu ao céu?
Primeiro, para tomar posse do seu reino que havia merecido com sua morte. Segundo, para preparar nosso lugar na glória e ser nosso mediador e advogado junto do Pai Celeste. Terceiro, para enviar o Espírito Santo aos seus apóstolos, que ele mesmo falou que se ele não fosse, o Espírito Santo Paráclito não viria sobre os apóstolos. Então, era melhor para a igreja que ele fosse. Por que se diz que Jesus Cristo que subiu ao céu? Vamos lá. Por que se diz de Jesus Cristo que ele subiu ao céu e de sua Mãe Santíssima se diz que ela foi levada ao céu? Porque uma coisa é a pessoa subir ao céu, outra coisa é ser levada ao céu. Disse que Jesus Cristo que subiu ao céu e a sua Mãe Maria Santíssima foi levada ao céu, porque Jesus Cristo, sendo homem Deus, subiu ao céu por virtude própria. Mas sua mãe, que era criatura, embora a mais digna de todas, foi levada para o céu por virtude de Deus. Então, Jesus, ele sobe, Nossa Senhora é levada. São duas coisas diferentes. Por isso, Jesus é a ascensão e Nossa Senhora é a assunção. Tá certo? Explicai as palavras, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. As palavras está sentado significa a posse pacífica que Jesus Cristo tem da sua glória. E as palavras à direita de Deus Pai Todo-Poderoso exprimem que ele tem o lugar de honra sobre todas as criaturas. Aqui devia ter um aluninho assim daqueles na catequese, assim, né? Igual tem uns aqui, pergunta, tá bem explicadinho. Tá bem explicadinho. Falando de pergunta, que não é live de pergunta e resposta, vocês já deviam saber disso, ó. Nesse caso aí, eu tenho que esclarecer. Fala. Daí eu posso esclarecer a questão dos infernos, né? Porque o inferno, afinal, Jesus foi o inferno, tirou as almas do inferno, né? Mas acabou de falar aqui que nesse caso o inferno está... Gente, lembra do Abraão. Abraão, quando Lázaro morreu, ele encontrou o pai Abraão. Estavam no limbo, não era o céu. E entre eles e o rico, que estava lá morrendo de sede no fogo, existia um abismo intransponível. E o rico começa a pedir: pai Abraão, manda o Lázaro trazer água para mim. Então, né? Devia dizer assim para ele: o quê? Você não dava nem um copo de água para ele, agora está querendo água, rapaz? Se enxerga, né? Ainda bem que o Abraão não falou assim, né? Foi mais piedoso, né? Disse: olha, não dá para passar aí, porque há um abismo intransponível entre nós. Então você repara que ali nessa época, quando é descrito o limbo, justamente nós temos as almas boas numa parte e mais abaixo, separado por um baita de um precipício, nós temos então o inferno mesmo, onde o rico está lá sofrendo para toda a eternidade, na parábola que Jesus nos conta, aonde há choro e ranger de dentes para sempre. Certo? Deu para entender? Então você tem ali essa divisão antes do Senhor abrir as portas do céu. Tá certo? Gente, aqui é uma coisa mais rápida, mas você quer se aprofundar, então aí, livro da Ana Catarina Emériti, para você tem em PDF na internet, é Paixão, Morte e Glorificação do Cordeiro. Mas faça o favor de pegar com Glorificação do Cordeiro, porque tem uma certa editora aí que posa de católica, moderninha ela é nova, faz uns anos só que existe, que lançou lá um livro, a gente até comprou, eu vou falar até o nome, Minha Biblioteca Católica, que lançou o livro da Ana Catarina Emériti, e a gente naquela época todo feliz comprou, só para ficar triste depois de descobrir que não tinha a parte da glorificação do Cordeiro, vai só até a morte. É como assim, uma parte que está faltando podia cobrar aí um tanto a mais caro, mas pelo menos mandasse inteira a tradução, né? Porque o livro original agora, só que hoje em dia você já encontra esse mesmo livro faltante aí, faltando a parte da glorificação, em outros lugares. Por exemplo, quiseram colocar quando eu tinha livraria na minha livraria, eu ficava brigando com o pessoal lá, porque falando: não, isso aqui não pode. Você já tem aí a vida, paixão e glorificação do Cordeiro, eu faço até divulgação desse, mas espera aí, o outro está faltando. Porque o negócio do povo aí é só grana, né? Eles não querem nem saber o que está indo, o negócio é dinheiro e fim, né? Então, o certo é você ter vida, paixão e glorificação do Cordeiro. Não, se não pode gastar agora e tudo mais, né, dá uma procurada na internet, preço mais barato também, mas não pode gastar agora, pega em PDF para você ler, saciar aí a sua curiosidade, porque aqui nós estamos falando dos artigos do CREI, mas a explicação é essa que o próprio catecismo já nos deu, tá bom? Não se preocupe, diante do Senhor todo joelho se dobrará, inclusive dos demônios do inferno. Diante do nome do Senhor, imagina o resto, né?